Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Fala comigo. E teve José um outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Sequém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Fala comigo, eis-me aqui. E ele disse: vai e vê como os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. Até aí. Amém? Você senta dando um glorinha para Jesus? Amém? Glórias a Deus. Hoje eu gostaria de entender algo com você. Sempre eu digo aqui que Deus, Ele nos faz conquistadores. Nós já nascemos com esse desejo de conquistar. Nós já nascemos com o desejo de sonhar. É impossível uma pessoa que nasce e não consegue sonhar. Todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos porque aquele desejo de sonhar está inserido dentro de nós. E Deus nos fez pessoas que sonhadores, conquistadores, pessoas que têm propósito, têm direito de alguma coisa. Queira ou não ele saber desse direito, já está dentro de nós esse desejo de tomar posse de alguma coisa, de sairmos do ponto A e chegarmos ao ponto B. É dessa maneira que funciona. É engraçado que quando você pega uma criança e começa a andar, o nome já fala, ele começa a andar, ele não fica parado. Mesmo que ele caia, ele dá o primeiro passo. Você pega uma criancinha pequenininha e segura a mão dela, antes dela aprender a andar, você pode ver que as pernas dela já ficam balançando. Por quê? Porque isso já está inserido dentro dela, o desejo de sair de um lugar e chegar em outro. Eu quero que você entenda uma coisa comigo. Eu gostaria de tirar... A história é muito interessante, mas se nós não aprendermos princípios dela, eu não quero fixar bem a história, mas eu quero tirar pontos e princípios aqui que nós vamos chegar em algum lugar com eles. Hoje eu gostaria de mais ou menos transferir para vocês qual é a atmosfera que está em volta de um sonhador. Qual é a atmosfera que está em volta de nós? Eu e você somos sonhadores, eu e você estamos buscando algo. E quando você começa a buscar algo em Deus, quando você começa a caminhar de uma maneira excelente em Deus, existe uma atmosfera que está em volta de você e você não pode negar. Ou essa atmosfera é boa ou essa atmosfera é ruim, mas existe uma atmosfera em volta de você. Existe uma atmosfera em volta de você que te leva a você a caminhar para frente ou a desistir do seu sonho. Todas as vezes que você tiver um propósito na sua vida, essa atmosfera vai estar em volta de você. Quem já começou alguma coisa aqui, ou quem já desistiu no meio do caminho e começou de novo, ele sabe o que eu estou falando. Muitos de nós que estamos aqui hoje, porque uma vez nós tentamos, não conseguimos
E hoje nós estamos aqui começando de novo. Mas aquele aprendizado que nós tivemos na nossa vida antes, nos dá a entender, quando os nossos olhos se abrem, quando a nossa mente se abre, nos dá a entender que existe em volta de nós uma atmosfera. Ou ela nos impede, ou ela nos faz crescer, ou ela nos impede de caminhar. Pastor, é a atmosfera que define a minha vida? Não, quem define a sua vida é você. Quem define aonde você vai é você. A atmosfera, ela está em volta de você. Mas, porém, quem define a sua caminhada é você. A mesma atmosfera que impede você de caminhar é a mesma atmosfera que leva você em algum lugar. Agora, quem define esse plano de caminhada é você, é eu, é nós. Deus, ele já estabeleceu um plano para nós. Mas agora quem define a caminhada e aonde nós vamos somos nós. Por quê? Porque há um poder dentro de nós, estabelecido por Deus, que nos dá aquela força ou aquele ânimo de seguir caminhando, de não parar aonde nós estamos. Aqui nós aprendemos a história de José, e a Bíblia diz, é uma história bastante interessante, mas eu gostaria de mostrar a atmosfera de um sonhador. Muitas das vezes nós estamos, meu irmão, deixando de estabelecer coisas na nossa vida, porque nós estamos dando vazão a essa atmosfera que está em volta dentro de nós, e nós estamos entendendo ela de uma maneira diferente. Nós estamos entendendo ela com um propósito diferente, uma vez que ela tem que estar em volta de nós. A Bíblia diz que aqui estava um jovem, e aqui eu quero que você já entenda uma coisa. O plano de vida de José foi simples, igual o meu e o seu. O plano de vida de José, ao princípio da carreira dele, foi simples igual eu e você. Mas você vai dizer para mim, pastor, mas a Bíblia diz que ele era o filho da mocidade de Jacó, ou de Israel. Ou seja, o filho da velhice, me perdoa. O que é o filho da velhice? Jacó já era velho, já de idade, e teve então um filho chamado José. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Não importa a posição que você está nela, não importa a situação que você está nela, onde você está, o que importa é que você tem algo dentro de você que incomoda alguém que está do seu lado. Você perdeu a chance de dar glória a Deus. Sabe por quê? É por isso que tem dentro de você aí, ó. É porque você está aqui esta manhã por causa disso que está dentro de você. Então, todas as vezes que você entende que dentro de você tem um sonho, tem vontade de ir em algum lugar, aquela atmosfera, ela se levanta. Ela vai ter que estar em volta de você. Você já nasce com ela. Você de pequeno já nasce com medo de continuar caminhando ou ficar parado, porque o primeiro tombo que você tem pode ser que te abata e você não caminhe mais. Deus, ele já coloca em você certos desafios. Antes mesmo de você nascer, ele já coloca certo desafio. E ele já olha para você e fala, anda. E você, suas pernas não aguentam, você cai, levanta de novo, segura na mesa e continua andando. Até que você seja convicto o suficiente que aquela atmosfera que está em volta de você, ou aquela caminhada que você está caminhando, não pode parar. Tem que continuar. A Bíblia diz que José, ele era o filho da mocidade, da velhice de Jacó. Então ele tinha algo diferente nele. E agora eu quero transferir isso para a igreja dos últimos dias. Sabe por que a igreja dos últimos dias?
Pastor, perdeu a unção? Não, meu irmão. Quando chega o irmão na igreja, Deus te abençoe. Deixa eu transferir isso para a igreja dos últimos dias. Hoje eu quero dizer que se Jesus está prestes da volta dele, já falta muito pouco para ele voltar. Quer dizer que nós somos filhos da velhice. De todo esse propósito que Deus colocou na terra, a respeito da igreja do Senhor. E agora você sabe o porquê está tão difícil para você sonhar. Agora você sabe o porquê está tão difícil para você pelejar caminhando. Agora você sabe porque nos últimos dias as coisas ficarão difíceis. Por quê? Porque você é o filho da velhice, desse propósito, que nunca fica velho, está sempre renovado. E por ser esse sonhador no dia de hoje, essa atmosfera, ela se envolve, ela se levanta contra a gente. Agora você define se você vai parar ou se você vai continuar caminhando. Você define se você vai olhar para Jacó quando ele disse: os seus irmãos estão trabalhando. Eu gostaria que você fosse até ele e visse como está a situação, como está os gado, como está o plantio, como está a terra. E a verdade é que eu e você, nós temos esse dever a ser cumprido nas nossas vidas. Pastor, aonde está esse dever? A Bíblia diz que você devia pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e fosse batizado será salvo. Então existe um ide de Jesus para mim e para você. E esse ide de Jesus, ele começa a fazer a diferença dentro de nós. Porque aqui nós estávamos falando com um jovem que ele teve um sonho e sonhou a respeito de uns molhos. Ele sonhou que aqueles molhos estavam todos juntos, mas um molho se colocava de pé e os outros todos se dobravam perante esse molho. Depois ele teve um segundo sonho, que a lua e o sol e as estrelas se dobravam perante a ele. E a atmosfera que está em volta de você, ele julga o seu sonho da maneira que ele estiver, da maneira que eles estão. Ou seja, se a pessoa que está do seu lado, ou se o sistema da igreja hoje, contra a igreja hoje, for um sistema corrompido, ele julga o seu sonho na maneira como que eles veem as coisas. Por quê? Porque você sempre julga a pessoa da maneira com que você é. Porque me mostra, a Bíblia diz, o que está no seu coração é o que sai da sua boca. Então, a nossa maneira de julgar alguém é baseado no que está no seu coração. Se o seu coração for bom, diz a Bíblia, que tudo será bom em volta de você. Quer dizer então que se o seu coração estiver mal, tudo que está em volta de você está mal. Mas eu quero voltar para o plano de sonhar. A Bíblia diz que aquele jovem, primeiro nível da atmosfera que está dentro de você, ou que está em volta de você. Toda vez que um sonhador diz como José falou: eis-me aqui. Todas as vezes que um sonhador se posiciona para que se cumpra o sonho e o propósito dele na terra, você vai encontrar barreiras. Olha para o seu irmão e diz: barreira. Fala para ele mais forte, meu irmão. Eu sei o que você está passando. Fala para ele: barreira. Eu sei o que eu estou passando.
Primeira barreira pessoal, interna. Nós temos medo de expor aquilo que está dentro de nós. A primeira barreira que nós confrontamos é a barreira interna. Nós temos medo de ser convicto naquilo que nós somos. Nós temos medo de nos posicionar naquilo que nós somos. Primeira crise que essa atmosfera confronta um sonhador é a crise de identidade. E nessa crise de identidade você começa a caminhar por vários caminhos. Por quê? Porque você não se identificou ainda. Você não se identificou. Então todo caminho que está na sua frente, você está testando ele, para saber qual que é a sua identidade. Mas a verdade é que a crise de identidade não é revelada nos caminhos que nós buscamos. A crise de identidade, ela é revelada dentro de nós mesmos, confrontando a nós mesmos. A Bíblia diz que José já nasceu num lar. Deixa eu falar para você uma coisa aqui que me chamou a atenção. Você não precisa ter oportunidade de pessoas para começar a crise na sua vida. Não. Você só precisa ter oportunidade de Deus. Perdeu a chance de dar um glorinha aí, hein? Só o vaso ali que pegou. Eu ia dar um glória agora. Se eu fosse eu, dava um glória de rachar as costas. Você só precisa... Deixa eu falar de novo. Você só precisa ter a oportunidade de Deus na sua vida, para que se levante a primeira crise contra você. A Bíblia diz que quando José pastor, então eles se levantaram ele porque ele recebeu a capa, não se levantaram porque ele era filho da velhice. Se levantaram porque, enquanto os irmãos estavam tudo andando para lá, ele era o filho da velhice, ele ficava mais perto do pai e da mãe. Então ele ia lá fora e olhava os irmãos, via que estava fazendo, os irmãos estavam lá fazendo errado. Ele falava, pai, olha, tem que acertar com esse daqui, porque aquele ali está deixando assim. Por ele ser o filho da velhice, ele já tinha um desdenho dos irmãos. Segundo, por ele ter recebido uma capa de cores, por ele ter sido destaque, ele já tinha o desdenho dos irmãos. Todas as vezes que você estabelecer o sonho que Deus tem para você na terra, você já começa a receber desdenho de pessoas, de coisas, de Satanás. Por quê? Porque aqueles que não conseguem estar vestindo a capa que você está vestindo, eles não têm prazer que você vista. Será que eu estou falando isso realidade ou é mentira aqui? Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Ou quem passa por isso aqui, levanta a mão. Não tem vergonha não, levanta a mão alta, eu quero ver, vai. Ah, então todos. Todas as vezes que o sonho de Deus começa a desenvolver na sua vida, você sofre desdenho. E essa atmosfera, ela vem contrária, para quê? Para que você aborte o sonho de Deus. Só que chega um tempo que você tem que estabelecer ele através da sua voz. Eu gosto de trazer para o dia de hoje. A gente entende melhor. Quem aqui já arrumou um trabalho
Aqui em Morumbi dá muito disso, né? Pouca vergonha. Quem aqui já arrumou um trabalho? E a partir do momento que o seu nome soou que você era bom, você já teve uns levantes contra você. Quem aqui levanta a mão? 3. Então todo mundo está tranquilo. Nunca ninguém teve levante contra ele nessa. 4. Trazendo isso para a nossa mensagem. Primeiro, você é confrontado quando Deus te estabelece como sonhador. Segundo, você é confrontado quando você manifesta aquilo que Deus tem no seu coração. Porque só quem sabe o que tem no coração é que pode manifestar com toda a convicção aquilo que Deus tem para ele. É tanto que José olhou para os irmãos e falou: olha, eu tive um sonho. Qual é o sonho? Dos molhos. Aí depois ele não ficou quieto, porque sonhador não aguenta ficar quieto. Sonhador, meu irmão, existe uma bomba que explode dentro dele. E eu não sei se é assim com você. Se for assim com você, dá uma glorinha para Jesus aí. Tem uma bomba que explode dentro dele, que quando ele sonha, o povo fica meio assim. Aí na hora que ele não aguenta, porque está dentro dele algo, está dentro dele algo que não consegue ficar quieto. E ele olhou e falou: agora eu sonhei que tinha as estrelas. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que Deus coloca um sonho dentro de você, Ele vai além do que você pode imaginar. Ele vai além do que o seu coração já sonhou a respeito. Ele vai além do seu entendimento que você já pensou a respeito. Todas as vezes que você chega no lugar do seu sonho, primeira coisa que você vê é medo. Você tem medo de sonhar. Por quê? Porque você está acostumado com aquela atmosfera negativa. Você está acostumado que tudo que você faz tem um levante, tudo que você faz tem algo. Comecei a andar, eu caí. Quando eu era pequeno, eu saí lá no quintal do outro, lá peguei uma laranja e o cara me deu uns tapas. Porque nós somos acostumados a estar pessimista a respeito daquilo que nós temos. Mas quando a nossa identidade ela é definida em Deus, nós então começamos a ficar diferente, nós começamos a ficar meio que para frente. José deu uma sonhada, os irmãos dele se levantou, e José falou: rapaz, eu não aguento não. Sabe qual é o problema do sonhador e do que não sonha? É que o sonhador está sempre sonhando, e o que não sonha está sempre oprimido. Perdeu a gente, não, Glorinha. Você fala as coisas para ele, e aquela pessoa não tem prazer de ver você sonhar. Você fala as coisas para você deixa não, olha, Deus me falou isso, e aquela pessoa tremendo, hein? E na mesma hora você sente aquele: por que Deus falou com você e não falou comigo? Ele não aguentou, ele falou: eu sonhei. E outro, quando o sonho vem de Deus, ele sempre te leva para o próximo nível. Ele olhou e falou: olha, eu vi os molhos, e os molhos se dobravam perante ao meu molho. Aí os irmãos: que é isso, rapaz? Você está achando que nós vamos prostrar perante a ti? Quando nós estamos definidos na nossa identidade, a gente sabe que a gente está sonhando, não é para pisar em ninguém. E se seu sonho está estabelecido em pisar em alguém, em derrubar alguém, não é sonho de Deus, é seu sonho. Porque tudo aquilo que você sonha de Deus, você sonha de uma maneira diferente. José olhou e falou: tem dentro de mim.
E tem hora que você fala, não é porque você quer ver a pessoa triste, não. Você fala porque está dentro de você, você quer animar ela. É por isso que Deus fala para você contar seus testemunhos. Aí eu não conto, porque que vão se levar. Meu irmão, conte. Conte. Seu testemunho provoca duas coisas dentro de uma pessoa. A princípio ele desanima ela. Porque ele não é sonhador. E depois, ele estoura dentro dela um desejo de chegar no mesmo lugar que você chegou. A princípio aquela pessoa fala, mas pastor Kiko, não sei. Mas pastor Kiko, que isso? Não, meu Deus. Aí depois ele vai para casa bravo, senta lá um pouco, aí ele olha para o pastor Kiko hoje, olha para o pastor Kiko amanhã, olha daqui a pouco, e vê ele sonhando, e vê ele sonhando, e vê ele sonhando. Aí ele olha e depois fala, rapaz, mas que vontade de ser igual a ele. O seu testemunho edifica aquele que está em volta de você. Desde que ele não seja para pisar em ninguém, senão não é sonho de Deus. E a Bíblia diz que José então olhou para os irmãos e falou, ok, vocês estão tristes com isso? Só que Deus me mostrou que agora a lua, e o sol, e as estrelas se dobravam também. Pastor, mas ele não foi prepotente, o erro dele não foi ter contado o sonho. Não, foi não. Porque tudo que é manifesto no céu, olha para mim, tudo que é manifesto no céu, fala comigo, tudo, mais alto, tudo que é manifesto no céu, tem que ser estabelecido na terra. Você perdeu a chance de dar um glorinha atrás disso daí. Você perdeu a chance de colocar uma florzinha atrás disso aí para agradar. Tudo que é estabelecido no céu tem que ser manifesto na terra. Porque Deus coloca sonhadores na terra para estabelecer aquilo que já existe no céu. Aquilo que já foi feito a seu respeito tem que ser estabelecido na terra. E a Bíblia olhou e falou, olha agora, os irmãos olharam para ele, o pai chegou para ele muito calmo, o pai muito sábio. Porque tem sempre aquele, né, meu irmão, que chega, deixa disso. E eu creio que o Jacó foi sábio. Ele olhou para ele, meu filho, você está dizendo que eu e sua mãe vamos prostrar perante você? Eu creio que José olhou para ele e falou, pai, se é você e sua mãe, não sei, mas que eu vi um céu, eu vi uma lua e vi um sol, eu vi. É tanto que ele chegou desse jeito, porque depois a Bíblia diz que os irmãos começaram a ficar bravos. E a Bíblia diz que Jacó, Israel, guardava tudo em seu coração. Só que a atmosfera que está em volta de um sonhador é uma atmosfera de desistência. Você viu quando você chegou aqui? Você viu que tudo parece que te faz desistir? Você chega com ânimo e... Quando eu cheguei aqui, deixa eu te contar uma coisinha. Quando eu cheguei aqui, em Morubite, eu vi de uma igreja que eles colocavam tanta palavra profética dentro de você, que eu achei que eu ia sair aqui, chegar em Morubite, ia ser uma bomba atômica. Explodir, puf! Ganhar Morubite para Jesus, ganhar Carolina do Sul para Jesus, e ir subindo e descendo, ganhando todo mundo para Jesus. Só que na hora que eu cheguei aqui, eu me pus a orar. E eu vi que a vida de um sonhador, a atmosfera que está em volta dele é para fazê-lo desistir. Porém, essa mesma atmosfera que impulsiona você a desistir, se você tiver convicção do sonho de Deus na sua vida, vai ser a mesma que vai te empurrar para cima. Vai ser a mesma que vai concluir os sonhos na sua vida. A Bíblia diz que José então foi até no campo dar uma olhada nos seus irmãos. E os irmãos de José estavam tão bravos com eles, que ele olhou para José e começaram então a trama contra eles. Deixa eu falar para você.
Essa atmosfera que está em volta de você trama contra você. Pastor, mas nunca ouvi isso. Então aprenda. Aprenda. Pastor, mas quem que é essa atmosfera? Não é pessoa, não, gente. É o normal de um sonhador. Aquilo que está em volta de você te impulsiona a desistir. Por quê? Porque um sonhador, ele nunca sonha algo. Porque um sonhador, ele sempre sonha algo que vai além daquilo que ele pode estabelecer na terra. Eu sempre digo aqui, aquilo que você sonha vai muito além da sua provisão. Quando você começa e Deus fala no seu coração que você vai chegar em tal lugar, você olha e fala, que isso, rapaz? Olha a minha situação. É mais fácil aquele irmão que está lá perto chegar do que eu que estou aqui. É mais fácil aquele lá estar lá do que eu que estou cá atrás, sem falar inglês, sem nada. E você começa então a gerar dentro de você a pressão daquela atmosfera que está em volta de você. Mas quando o sonho é de Deus, o sonho, primeira coisa, vai além da sua provisão. Fala comigo, meu sonho é muito além do que eu posso pagar por ele. Vai além da sua provisão. A Bíblia diz que José, então, os irmãos se levantaram, e todo mundo já conhece essa história, e amarraram José e lançaram ele na cova, num buraco, e deixou ele naquele buraco um tempo, depois vendeu José para escravo. E a Bíblia diz que depois ele foi vendido para Potifar, que era um dos governadores da época. E você me pergunta, pastor, mas será que se eu sonhar eu vou ser vendido também? Se eu sonhar, eu vou sofrer tanto igual José também? Deixa eu falar para você, vai. 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 Você vai. Você vai porque a Bíblia diz que Jesus disse, se fizeram comigo, farão contigo também. Pastor, então eu não quero servir a Deus. Então fica sofrendo sempre. Mas se você sonhar, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Os passos do sonhador não é passo fácil, não. Não é não. Porque ninguém entende mais do seu sonho do que você. Até Jacó olhou para José e falou, pô, meu filho, rapaz, eu gosto dele tanto. Mas José, vai devagar aí, rapaz. Quem sabe o sonho que está dentro de você é só você. É por isso que toda essa atmosfera que está em volta de nós, ela vem contra aquilo que você está sonhando. Porque quem acredita no seu sonho é você. Às vezes nem seu pai, nem sua mãe, nem o irmão mais próximo, ou nem o seu filho, ou nem a sua esposa, o seu esposo, vai crer naquilo que está dentro de você. Sabe por quê? Porque sonhar é coisa pessoal. Sonhar é coisa pessoal. Você nunca sonha meia com ninguém, meu irmão. Não existe sócio em sonhos. Não. Sonhar é coisa pessoal. Ou você tem um sonho ou você não tem um sonho. E muitas das vezes nós abortamos o nosso sonho porque a gente não quer enfrentar aquilo que nos leva ao local da nossa bênção. Quando eu comecei a servir a Deus, primeira coisa que eu tive, Deus estava me usando muito em libertação. Meu pastor olhou para mim, rapaz, não expulsa demônio aqui não, porque se atrapalha o culto. Eu falei, não é eu que estou expulsando não, esse que vem até mim.
Eu ficava, não era diácono, não, eu era cooperador, não era ninguém, nem eu ficava como cooperador na porta, porque eu queria ajudar a igreja pequena. O povo entrava endemoniado, sentava aqui na frente, daqui a pouco ele olhava para trás com a cara meio assim, olhava para ele e falou, se ele viu, eu dou nele uns tapas, esse cara está olhando para mim com a cara feia. Ia chegar lá na minha frente, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E eu olhava para ele e falava para ele, eu também te odeio. Não tinha experiência nenhuma. Ele falava que me odiava, eu falava, pai, que eu sempre me odiar na casa do Senhor, então eu te odeio também. E aquela pessoa, puf, caía no chão, eu falei, nossa, o que é isso? Nem bati nele. Mas, porque aquilo já estava formando dentro de mim. Quando eu cheguei na igreja sede, eu participei do grupo de jovens, era, sei lá quantos jovens que eram, uns 200, 300 talvez, sei lá, era muito. E eu via aqueles meninos pregando, eu falava, que vontade de pregar ali também. Que vontade de estar fazendo aquilo ali também. E um dia teve uma reunião de jovens para estabelecer a diretoria dos jovens, e eu fiquei o último lá na cadeira, assim, por trás, eu não sabia, estava novo lá, também não sabia o que estava acontecendo. E ele olhou para mim, e Deus olhou para mim e falou, vou te honrar. Falei, conversa fiada, rapaz. Olha para você ver o desejo do meu coração, está querendo espaço dos outros. E eu fiquei quieto. Do nada meu nome soou na tábua, no quadro que eles tinham lá. Não sei quem pôs, colocaram meu nome lá. Tinha o quê? Nem um ano de crente. Meu nome soou na tábua lá como parte da secretaria. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo ali? E Deus olhou para mim, vou te honrar, rapaz. E daqui a pouco eu fiquei entre dois. E os meus votos eram tudo para o cara que estava contra mim. Eu sempre votei a favor da outra pessoa, eu nunca votei em mim. E Deus me colocou na diretoria da mocidade. Primeiro tesoureiro, se não me engano. Aí Deus olhou para mim e falou assim, rapaz, você tem que aprender a sonhar. Você tem que aprender a ouvir minha voz. Se eu te falei que eu vou te honrar, eu vou te honrar. E depois daquele dia eu comecei a entender o propósito de estabelecer as coisas na terra. E um sonhador que não tem uma palavra do que ele está sonhando, ele jamais conhece a Deus. E é por isso que você não precisa sonha pessoal. Você não tem como pegar a capa da coisa, a capa do irmão, meu irmão. Eu não tenho como pegar o terno do Marino, porque esse terno aqui não serve em mim nunca, nem na minha barriga. Não vou falar com o meu braço, porque a calça dele deve entrar até aqui assim. Então você, meu irmão, quem sonha, sonha pessoal. Nós temos que aprender a ver o irmão abençoado e não interferir nos planos de Deus da vida dele. Nós temos que aprender a ver Deus abençoando alguém e glorificar a Deus pela bênção do irmão. Nós temos que aprender a entender que o mesmo Deus que abençoa ela é o mesmo Deus que abençoa ela também. Mas aquele que sonha, ele não aguenta ficar quieto, sabe? A Bíblia diz que Davizinho, aquele russinho, rapaz, do cabelo amarelo, neguinhaço, né? Esse neguinho sofre, né, rapaz? Só que o neguinhaço é branco do cabelo amarelo, né? É isso mesmo? Na nossa cidade lá, neguaço é branco do cabelo amarelo. Aquele neguinho não sabia o lugar dele, ou que é branquinho. Ele não sabia o lugar dele. A Bíblia diz que ele estava lá cuidando da ovelha do pai dele. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Todo sonhador, ele não precisa de título para trabalhar, não. O sonhador, você já conhece ele. Entenda, nós estamos buscando referência na frente da igreja de líder. Mas o maior líder começa na porta. Nós estamos querendo referência de presidente na companhia, mas o presidente da companhia, ele está lá de ajudante. O maior líder, ele começa limpando os banheiros, sabia? O maior líder, ele está fazendo coisa que ninguém faz. Enquanto está todo mundo preocupando em si estar por cima, ele deixa eu cuidar da estrutura aqui embaixo, que ninguém valoriza nada.
Deixa eu cuidar disso daqui. Porque se meu Deus do céu. Se a inspeção bater nesse banheiro, ele fecha essa companhia toda. Por quê? Por causa da sujeira. Por causa da higiene. Se você é sonhador, meu irmão, não se preocupa não, os sonhadores começam por baixo. Sabe por quê? Porque eles têm que ser preparados para no dia que Deus estabelecer eles por cima, eles saibam de tudo que está acontecendo em volta dele. Não, você perdeu a chance de dar outro. Nós estamos querendo líder de púlpito, meu irmão, sendo que os maiores líderes estão aqui embaixo. Líder não é aquele que prega. Não, pregar aqui, meu irmão, tem muita gente preparada aí que prega muito bonito. Acho que até Lula deve pregar bem. Só não tem a unção do Espírito. Mas se ele começar companheiros e companheiras, vozeirão. E aí ele começa a mexer no sentimento, claro. É que eu era da roça. E eu trabalhava na cana. E olha onde Deus me colocou. Fácil, meu irmão, mexer com a emoção dos outros. Agora eu quero ver você criar estrutura em pessoas. Mexer com a emoção é fácil. Todo mundo aqui quer ser adulado. Todo mundo aqui quer ser massageado. Massagem é muito fácil dar nos outros. Agora eu quero ver aquele que não deixa a companhia fechar. Aquele que está cuidando da higiene. Aquele que está cuidando da porta. Porque se a inspeção chegar aqui, as primeiras coisas que eles vão saber aonde está, qual que é o problema sanitário do lugar. A Bíblia diz que José então começa um plano. Deus começa um plano na vida de José. E sonhadores, meu irmão, eles são confrontados a desistir. É por isso que eu sou tinhoso. Lá em casa também eu sou difícil. Quanto mais velho eu estou ficando mais difícil ainda. Estou ficando difícil. Estou ficando. Se você sonha, a Bíblia diz que José começou a sonhar e começou a sofrer confrontos. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, para você que não entende o que é sonhar. Sabe por quê? Porque até que você se posiciona na posição de sonhador, você ainda fica olhando para pessoas. Mas depois que você se posiciona na posição de sonhar, você começa a olhar para dentro de você, para não ferir pessoas. Porém, a Bíblia diz que os irmãos de José venderam ele. E agora Deus começa um processo na vida de José. Deixa eu falar para você uma coisa. Sabe por que você entra numa guerra? Quem sabe o exército americano? Conhece? Conhece o exército americano? Você conhece um policial? Agora no Brasil. Está todo mundo de... Como é que chama? Colete.